Boa tarde, Doterra Brasil! Que emoção estar aqui com vocês nessa tarde. Que emoção, que momento incrível. É um prazer enorme estar aqui. Muito obrigada, Doterra, pelo convite. E eu queria saber aqui nessa plateia, quem aqui já me conhece? Já ouviu falar de mim? Levanta a mão, por favor, só para eu saber. Obrigada. E quem não me conhece? Quem nunca? Muito bom. Obrigada. Gente, eu quero falar para vocês todos que decidir estar aqui nessa convenção foi uma decisão certa para vocês construírem uma nova história. Então eu quero pedir uma salva de palmas para cada um de vocês que está aqui nesse momento. Se aplaudam, porque vocês merecem. Eu sei o preço que muitos de vocês pagaram para estar aqui. E eu garanto para vocês que vai valer a pena todo o esforço e todo o sacrifício, tá? E eu quero começar aqui agora agradecendo primeiramente a Deus. Sem Ele, eu não chegaria nem na metade do caminho. Agradecer aos meus pais, Neuza e Thales Barroso, por todos os ensinamentos. Agradecer também ao meu líder, meu cadastrador, Matt Hall. Palmas para o Matt Hall, por favor, ok? Muito obrigada por confiar em mim. Quero agradecer também a Marisete Neves e ao Cir Neves por ter dividido comigo toda a sua sabedoria. Muito, muito obrigada. Agradecer ao Paulo, ao Elton, a todo o corporativo da Doterra. Vocês são as pedras angulares da Doterra Brasil. E agradecer também, gente, a minha equipe aqui representada. Muito obrigada. Sem vocês não seria possível nada, nada, nada. Muito obrigada a todos vocês. Eu quero compartilhar com vocês aqui um pouco da minha história. Então aqui, gente, eu comecei na Doterra em novembro de 2017, tá? Naquele momento, a gente não tinha data ainda para abrir no Brasil. A Doterra não tinha data para abrir, a gente não sabia quando, se ia abrir, né? Naquele momento, nós não tínhamos materiais em português, como nós temos hoje, né? Materiais, suporte em português. Eu traduzia livros, Modern Essentials, que a gente tem esse livro maravilhoso, né, que eu sempre indico, era tudo em inglês. Então eu usava o Google Tradutor, eu não sei falar inglês, né, até hoje, então eu sempre traduzia pedidos para chegar na minha casa. O médico enviava, demorava 1 mês e meio para chegar, né, mas nós compartilhávamos os óleos essenciais com muita paixão. E quando eu ingressei para a Doterra, a minha primeira observação que eu fiz com o Matt foi: esses óleos essenciais, eles são inovadores. Foi a primeira palavra que eu usei. E eu pensei, eu quero essa inovação para a minha vida. Eu quero fazer parte dessa inovação também dentro de um país. Então, eu observei a oportunidade de ensinar outras pessoas o que eu estava aprendendo. E a minha primeira contribuição foi gravar vídeos para ensinar tudo o que eu estava aprendendo. Então eu comecei a compartilhar em uma salinha bem pequena, como vocês estão vendo aí, e eu tinha um ventilador, gente, que parecia um helicóptero, o barulho que fazia. Então meus vídeos ou saía com barulho de helicóptero ou saía suando, né? Porque era bem desafiador naquela época. E eu também trabalhei durante 1 ano com o computador quebrado, a tela quebrada. E naquele momento eu não tinha condições de estar consertando esse computador. E eu continuei trabalhando com um fio acoplado a um monitor que eu peguei emprestado da minha mãe na época, Neuza. E trabalhando, eu demorava mais ou menos ali 30 a 40 minutos para fazer ele funcionar, porque tinha mau contato. E eu tinha apenas 3 horas para trabalhar, porque minha filha na época ela tinha 9 meses e eu consegui uma pessoa para me ajudar durante apenas 3 horas.
Então, durante essas 3 horas, eu trabalhava. E nesse momento aí dessa foto, eu costumo muito olhar para a minha vida como uma narrativa, sabe? Como uma história. Então, todos os momentos desafiadores, eu tiro foto. Então, esse momento aí foi um momento que eu demorei bastante para o computador conseguir funcionar. E eu estava fazendo um cadastro de uma pessoa que demorou 2 semanas para fazer o cadastro, enfim. E quando eu consegui o cartão, que ele me deu o cartão, né? As pessoas costumam me dar o cartão, confiarem, né? Me deu o cartão, eu fiz o cadastro dele, só que deu o cartão de crédito recusado. Tá aí na foto, o cartão de crédito recusado. E nesse momento eu olhei e eu falei assim, meu Deus do céu, eu tenho que tirar foto desse momento. Eu fiquei muito arrasada, mas eu tirei foto desse momento, porque eu pensei que um dia eu ia contar essa história. E eu estou aqui contando essa história para vocês hoje. Uma história de realmente muitas e muitas superações, como vocês também podem ver nessa imagem. Naquela época a gente não tinha Rolon no Brasil, tá? Eu queria pedir, por favor, à produção, se puder acender as luzes para eu ver quem está lá atrás. Poderia acender ou fica difícil? Eu queria enxergar quem está lá atrás, que eu quero falar com essa galera que está lá atrás. Se puder acender, eu agradeço. Eu quero enxergar quem está, o povo que está lá atrás. É com eles que eu quero falar. Consegue? Então, enquanto eles estão vendo lá, nós não tínhamos Rolon no Brasil e eu usava um vidro desse tamanho para fazer minhas sinergias com óleo de linhaça. Era um óleo bem fedorento, mas era o que tinha na época, tá? A gente não tinha também cápsula vazia, materiais, nada. E nessa época as pessoas ainda achavam que eu era louca, tá? Então eu fazia tudo assim com o que dava, porque a gente não tinha material que a gente tem hoje. Então nessa outra imagem eu tenho um umidificador de ambientes. Um umidificador de ambientes usando como difusor, tá? A gente também não tinha difusor no Brasil, a Doterra não enviava. E no Brasil simplesmente não tinha. Depois de alguns meses que começaram a aparecer no Mercado Livre, né, para comprar, porque a Doterra na época não enviava para o Brasil, tá? E eu usava um algodãozinho com óleo essencial ali e colocava na saída do umidificador de ambiente para ajudar ali a Betina naquele momento. Então na outra foto tem eu participando de um evento, né, eu comecei a fazer eventos também. E nessa foto aí eu estava no Nordeste. Quem é do Nordeste? Eu estava no Nordeste, eu comecei a viajar para estar apoiando a minha equipe. E era muito desafiador também, porque para chegar no aeroporto são 2 horas de viagem. E eu sempre pegava passagem aérea às 6 horas da manhã, né, que era a mais barata, que dava para fazer. Então eu tinha que sair lá de Saquarema 2 horas da madrugada, sozinha, numa estrada escura, muitas vezes chovendo. E nessa época eu amamentava a minha filha, eu amamentei ela até os 3 anos e meio. E eu tirava o leite no banheiro, né? Todos os dias, ficava 3, 4 dias viajando, ajudando a minha equipe. E nessa foto aí ela tá muito fofa. Ela tá com um vidrinho de mel que eu trouxe lá de algum lugar do Nordeste, alguma das cidades, e um vestidinho que eu comprei numa feirinha. E aí nessa outra foto eu tô sendo reconhecida como Silver. É interessante que eu vi aqui no palco milhares de Silver subindo aqui, né? E nessa época no Brasil nós éramos reconhecidos como se fôssemos diamantes presidenciais, né? O Silver era um diamante presidencial, gente. Eu recebia até confete colorido, não é, gente? Confete colorido. É incrível, né? Ver esse crescimento agora. Milhares de pessoas passando aqui. Incrível mesmo ver esse lindo crescimento. E eu quero compartilhar um pouquinho com vocês sobre talento e habilidade. Existe uma diferença muito grande entre talento e habilidade. O talento, você nasce com ele. O talento, ele é inato. Agora, a habilidade,
são necessárias horas e horas e horas e horas e horas de treinamento, dedicação, disciplina e comprometimento. Então, o talento, ele pode falhar, mas a habilidade, se você trabalhar o que você precisa trabalhar, nada vai tirar o seu foco. Então, a habilidade é algo que você precisa desenvolver com muita dedicação, muita disciplina e muito comprometimento. Então, desde muito cedo, eu entendi que nada para mim seria fácil. Então, eu comecei a olhar para a minha vida com um olhar de treinamento. Eu comecei a olhar para a minha vida, para os desafios que eu passava, como se eu fosse um soldado em treinamento. Então, todos os desafios que eu passava, eu olhava e eu pensava, se eu superar esse desafio, eu vou ficar mais forte depois que eu superar esse desafio. E dessa forma, eu fui passando desafio por desafio, sempre me olhando como alguém em treinamento. Nunca me olhei como vítima, nunca. Eu tenho, gente, incontáveis cicatrizes e calos, incontáveis. Mas eu posso dizer para você que eu sou uma rocha no meio do oceano, suportando muitas e muitas e muitas tormentas. E eu quero dizer para vocês que eu não nasci pronta. Assim como muitos de vocês que estão aqui também não nasceram prontos. Mas se você tiver disposição em desenvolver as habilidades necessárias, você vai chegar onde você quiser dentro da doTERRA. Muito se fala sobre liberdade financeira, muito se fala sobre os altos escalões, os altos ganhos, os altos bônus que você pode ter na doTERRA e através desses ganhos você conquistar a tão aclamada liberdade financeira. E isso é possível, só que você também tem que saber que são necessárias horas de trabalho por trás da liberdade financeira, horas de trabalho. E a liberdade financeira, ela é o resultado do desenvolvimento de 3 grandes áreas: mentalidade, ferramentas e habilidades. E o desenvolvimento dessas 3 grandes áreas leva tempo. Você vai precisar de tempo para desenvolver. Voltar. E o nosso trabalho é como se fosse de um agricultor. O agricultor, primeiro ele ara a terra, depois ele planta a semente, depois ele rega aquela semente com muito cuidado, com muito amor, com muita paciência, e ele vai colher o resultado daquele plantio na próxima estação. E o nosso trabalho se trata disso, se trata de cuidado, de amor, de carinho com o outro, com as pessoas que estão com você, uma responsabilidade que é cuidar e amar pessoas também, através do compartilhamento do uso dos óleos essenciais. Então, o nosso trabalho é muito, muito parecido com o trabalho de um agricultor. E é necessária paciência. Paciência nesse processo. A paciência, ela é um dom que muitas pessoas não nascem com o dom da paciência. Mas é possível você desenvolver a paciência. Então, a paciência dentro do nosso negócio, ela se torna a nossa melhor amiga dentro da doTERRA. A paciência, ela faz com que você enxergue a sua vida a médio, longo prazo. Ela vai elevar a sua visão. Ela vai te dar controle emocional e vai te ajudar a desfrutar esse caminho que é maravilhoso. Ele é para ser desfrutado. Então, é fundamental que vocês aprendam, todo mundo, eu acredito nisso, que é fundamental cultivar a paciência e a semeadura, a rega, depois a colheita, depois na próxima temporada. A paciência é fundamental e as etapas dentro da doTERRA servem para construir o nosso caráter dentro do nosso negócio. Como que você vai ensinar alguém a percorrer numa estrada
que você não passou direito por aquela estrada? Quais são os seus aprendizados? Qual a estrutura interna que você tem para receber o seu crescimento? Você precisa olhar para a sua estrutura interna, porque não se trata de ranking apenas, se trata da pessoa que você se torna dentro desse processo. A pessoa que você está se tornando, naturalmente o ranking ele vem sobre você. A partir do momento que você tenha a estrutura interna. Então você precisa se preparar, estar disposto a desenvolver essas habilidades. Então, foco no processo de mudança, processo de aprendizagem, processo de trabalho e crescimento necessário. Gente, eu estourei meu tempo, mas eu vou falar só mais um pouquinho. Ficar rico é uma ambição muito pequena. A gente tem que ter visão de onde está o dinheiro na sua vida. O dinheiro está acima dos seus valores? Os seus valores precisam estar acima do dinheiro. E você precisa ser senhor e senhora do seu dinheiro. E não o dinheiro seu senhor. O dinheiro ele não pode ser o seu senhor. Quem manda no seu dinheiro é você. Não ele manda em você, não ele te controla. Quais são os seus valores? O dinheiro ele precisa ter um propósito. Quando o seu dinheiro tem um propósito, você é verdadeiramente livre. Livre. E eu quero compartilhar com vocês aqui, eu nunca compartilhei isso nas redes sociais, em lugar nenhum, mas eu decidi compartilhar aqui com vocês, talvez para inspirar. Nós temos um trabalho social lá em Saquarema, o qual nós ajudamos, que são as obras sociais de Renascer. E lá tem uma salinha com alguns computadores, que é a sala Neuza Barroso. Sala com o nome da minha mãe. Tem a foto dela nessa sala. Não apareceu nessa porque eles editaram, mas tem a fotinho dela ali. E nesse lugar aí, as crianças elas ficam recebendo aulas de informática, aulas de violino, aulas de inglês, enquanto as mães estão trabalhando. É incrível, né? Eu amo. Então, enquanto os pais estão trabalhando, as crianças têm um horário de escola e no outro horário que elas estariam na rua, elas estão recebendo cuidados. Então, nós ajudamos essa instituição, somos mantenedores. E uma coisa que me chamou a atenção, quando eu ingressei para a doTERRA, eu comecei a estudar o que os Diamonds faziam, o que os presidentes diamantes dos Estados Unidos faziam. E eu pesquisei muito para entender a mentalidade deles. E uma coisa que me chamou a atenção foi que a maioria deles fazem muitos projetos sociais. Então, eu acredito que isso é uma coisa que a gente pode trazer para o nosso país aqui, não é? Diamantes, blues, presidentes estarem buscando fazer algo, servir e devolver o que está vindo para você, ajudando outras pessoas, trabalhos sociais. A doTERRA ela nos ensina isso. E quando você faz isso, você é o senhor do seu dinheiro. E não ele é o seu senhor. Vocês conseguem entender? Você que manda no seu dinheiro. Você está ali ajudando aquela pessoa. Se Deus está te mandando ajudar, você é realmente dono. Se você consegue dar, você é dono. Claro que o dinheiro, gente, também é energia do servir, tá? Eu gosto muito de falar isso. Porque o dinheiro é algo maravilhoso nas nossas vidas. É bênção, transforma a nossa vida, sim. E é a energia do quanto você está ajudando outras pessoas com o uso dos óleos essenciais. O quanto você está ajudando outras vidas. E naturalmente você vai receber muito dinheiro. Vai. Mas esse dinheiro precisa ter uma base, um propósito. Nessa imagem eu coloquei a foto do maior prédio do mundo, que é o Burj Khalifa. É o maior prédio do mundo. E eu não sei se vocês sabem, mas os maiores prédios, quanto maior for o prédio, mais profunda precisa ser a fundação dele. Mais fundo e mais
forte precisa ser a fundação para aguentar todo aquele crescimento. Então, esse prédio, com certeza, é o maior do mundo e ele tem a maior fundação, a maior base também do mundo para baixo. Então, como está a sua base? Isso também nos mostra que a gente também tem que ter profundidade para que a gente suporte o nosso crescimento e o tamanho que a gente vai ficar. Porque se você crescer muito sem base, você não vai aguentar, você vai balançar. Então, preparem a base de vocês, de verdade, de todo o meu coração eu falo isso. E parabéns a todos. Eu queria deixar uma frase aqui, que é: existem 2 dias mais importantes na vida de uma pessoa. O primeiro dia é o dia que ela nasce. E o segundo dia é o dia que ela encontra o seu propósito. Muito obrigada.